E realize aquelas respirações já tradicionais, respirações calmantes, tranquilizantes e ao mesmo tempo energizantes, em que você vai colocar para dentro essa energia que já está aqui. Além do oxigênio, você consegue colocar para dentro de você o éter, ou matéria quintessenciada, matéria barra energia quintessenciada, e dentro de você, trabalha com essa energia, trabalha com esse oxigênio, de maneira a realizar aquilo que nós chamamos de Tikkun. É o ressignificar de você mesmo, para que você consiga plasmar, cocriar. E ao colocar para fora, nesse processo de respiração, faça força para você sentir o ar saindo. Eventualmente, você vai fazer até barulho na saída do ar, né? Faz expulsando o gás carbônico e retirando de você tudo aquilo que não pertence mais a esse momento seu nessa existência. Eliminando painéis, energias, elementos, tudo aquilo mais que não cabe para você agora. Assim nos ligamos aos queridos guias, amados mestres, e a toda a nossa enorme família estelar, e pedimos a todos vós que se reúnam conosco, amparando-nos, iluminando-nos, inspirando-nos, e assentando-se aqui conosco, para que possamos juntos trocar, aprender, atrair o máximo de conhecimento e informação dentro de nossas possibilidades de compreensão. Assim é, assim está feito. Vamos lá então, como eu falava com vocês na aula passada, eu falei da rebelião. A rebelião aconteceu dentro da era do refino da semeadura. Isso se deu há 687 mil anos atrás. Foi lá em Capela e eclodiu a partir de Eulus-Bel. Tá? Até aí já foi. Há 618 mil anos, os primeiros exilados de Capela vieram parar aqui na Terra. É de onde eu falei para vocês que a maioria de vocês são egressos. Eles estiveram lá, participaram disso, quando outrora nem humanos vocês eram. Vocês migraram para cá, isso se deu há 618 mil anos. Primeiro chegaram aqui 736 seres da família Val. Aí há 460 mil anos aportaram na África, na Mesopotâmia, aqueles seres tão famosos que vocês estudam a beça, que são os Néfilins ou Anunnakis. De onde vem Enki, Enlil, Anu, Marduk, aqueles seres todos. Então eles chegaram, observa que eles chegaram depois dos biodemas. Então a Terra está com biodema há mais tempo do que ser biológico. Eles já estão aqui há muito mais tempo. E há 380 mil anos vieram para cá aqueles seres da loca chamada Svarga, que é o Olimpo, da mitologia grega. Zeus, Atena e todos eles vieram para cá, eles vinham e voltavam, eles entravam pelos portais e voltavam eventualmente. Muitos ficaram por aqui. Daí que desenrolou aquela história toda de Pandora e ela acabou se tornando uma humana no planeta. Há 300 mil anos surgiram, então, os Homo sapiens. Já deveria ser algo que você deveria pensar assim, mas Homo sapiens não está no planeta há 300 mil anos, segundo a ciência. Se você pensar as informações da ciência, é muito depois que surge da lógica deles os Homo sapiens, pois eles são muito mais antigos. A ciência não oficializou isso de maneira aberta, mas eles já sabem que os Homo são muito mais antigos. Tá? Então isso foi há 300 mil anos, só que, obviamente, eram seres ainda não racionalizados. Eram os primeiros seres muito mais parecidos com os mamíferos do que conosco hoje. Você hoje é um homo já diferente daquele inicial. É que ainda não tem como se falar sobre isso de maneira aberta. Mas aquele homo inicial ele já mudou para hoje. Ele vem mudando ao longo do tempo. Existem até algumas classificações que eu apresento numa palestra, que eu defino para vocês o homo isso, homo aquilo outro. São vários homo e muitos de nós somos diferentes uns dos outros.
aquele pessoal que eu chamo para vocês de gado, aquele pessoal da massa de manobra, eles são os homo-religiosos. São as pessoas que são todas focadas numa base impositiva. Religiosos de qualquer religião. Quando você fala dessa maneira, é aquele cara que é viciado em política, em religião, em uma filosofia em que ele se fecha daquilo e ele não se permite outras entradas. Isso é a maioria da população. Alguns de nós flutuam entre homos e intelligence, mas a maioria está nessa vibe da imposição. Tanto que você fala sobre esse assunto aqui com pessoas lá fora, a maioria vai torcer a cara para você. Vai chamar você de maluco, vai se ofender, vai se chatear. Você fala hoje em dia de fé, religião, Deus, salvação, céu, inferno. Se você contradizer qualquer uma dessas ideias, conceito, você agride a pessoa. Você fala para ela, esse céu que você espera não existe. Essa prece que você faz tanto não funciona dessa maneira. Isso machuca. Porque a maioria de nós, talvez não nós, mas seres humanos em geral, são formatados nessa base de seres crentes, dependentes de uma imposição que você abraçou e que você vive achando que tem uma necessidade de pedir algo para um ser externo. Por isso que a gente depende tanto de uma luz, de uma energia, de uma ajuda. Aí isso cai no próprio espiritismo, daquela dependência do caboclo, do Exu, do Babalorixá, quando nós já aprendemos que não é assim. Não funciona dessa maneira. Eu falei do espiritismo, mas para não ficar falando só de padre, pastor, porque parece que a gente só bate num lado da religião. E são todos abraçados pela mesma ideia. Então vamos lá. Nessa época, logo depois, eu falei de 300 mil anos, né? Isso. Há 100 mil anos, já mais perto, foi quando Zeus é o Indra, dessa loca esvarga, ele destronou os titãs. Tem uma parte do Clube de Membros que eu conto essa história para vocês. Eles também brigavam entre eles. Quem são esses eles, gente? São os demos. São os seres do outro lado. Aqueles seres que vocês trazem pelos portais. Os seres de lá, eles já brigavam pela Terra desde essa época. E Zeus destronou, eles brigaram, foi uma guerra, e ele destronou os titãs. Os titãs, a maioria era da família dele. Ele era ligado a vários desses seres. E eles entraram em conflito. E esses seres que eu falei para vocês que já estavam no planeta como forma de homo, a gente só foi se tornar desperto, começou a aparentar alguma coisa de racionalidade há 48 mil anos. A ciência não. A Bíblia fala em Adão e Eva há 23 mil anos. Muito antes, há 48 mil anos, foram as experiências de Pandora, Epimeteu e Prometeu, que na Terra começaram a despertar alguns seres. Então, já que nessa época, havia seres começando a despertar. Então, há 48 mil anos foi Pandora, há 23 mil anos foi Adão e Eva. Lembrando mais uma vez, Adão e Eva nunca estiveram sozinhos. Nunca houve Adão sozinho no bosque, e da costela dele surgiu uma Eva. Chance zero. Já havia vários outros seres, tanto homens quanto mulheres. Ali era um pacote experiencial num lugar realmente chamado Éden, que a Bíblia coloca como Jardim do Éden. Ele existiu. Esses seres despertos foram aqueles que começaram já a desenvolver, a partir de manipulações genéticas, aquilo que a gente chama de gene FOXP2. Você tem o tal do gene FOXP2, que esses seres lá atrás não tinham. Então isso se deu de 48 mil anos para trás. Mas em alguns desses seres do gado, que eu falei, do homo religiosos, esse gene FOXP2 ele está abafado, entupido, ele está acomodado. Então a pessoa não se permite rodar novidades. Você que abre o leque para pelo menos ouvir esse tipo de informação e avaliar a possibilidade, não de abraçar uma verdade, mas de avaliar o que é aquilo, deixa eu ver, você despertou em você, fez funcionar esse gene FOXP2. Assim são vários genes em nós. Nós temos vários genes que a gente se permite despertar e outros
que a gente não se permite despertar. E isso acontece com cada um de nós e há algum grau de normalidade nisso aqui. O que é um ser biodemo? Essa mistura de biológico com demo. Demo é o ser do universo de plasma, são os antigos deuses, são aqueles seres que a gente acha que são muito melhores que nós, que vieram do outro universo, que eu chamo de Brahmaloka ou Orum. Esses seres começaram a criar seres aqui no nosso universo. Os primeiros seres que surgiram além dos demos, aqui foram os biodemos. São seres metade biológicos e metade com essa característica demo. Volto a repetir o que eu falo sempre para vocês. Demo aqui não é demônio, não é diabo, não é diabólico, não é ruim. É uma característica desse ser do outro lado. Tem mais a ver, inclusive, com a ideia de demência, porque eles são limitados, do que de demônio. Eles não têm essa coisa de mal e bom, feio e bonito. Eles não têm essas características, são nossas. Eles não trabalham com essas ideias. Então, quando eles faziam e fazem alguma coisa, teoricamente, na nossa visão ruim ou errada, eles não fazem por mal. Eles não conseguem rodar esse tipo de informação. A gente consegue. Só você, ser humano, é a única raça que tem aquelas valências todas, que é escrutínio, racionalidade, senso crítico, senso filosófico. Então você avalia todo mundo pelo que você é. E eles não conseguem pensar assim. Nem o reptiliano consegue pensar igual a você, nem o draconiano, nem mesmo um felídeo pensa igual a você, apesar do felídeo ser mamífero e ter o gene FOXP2. Perdão, ter ressonância límbica. Como ele tem ressonância límbica, ele tem alguma coisa que você tem. Por isso que ele é tão próximo de você. Por isso que você entende a relação de uma leoa, do ser mamífero qualquer do planeta. Porque ele também tem ressonância límbica. Ele só não tem o mesmo grau de racionalidade que você tem. Então, os biodemos, eles são caracterizados por serem seres radiata. Isso eu acho que eu nunca tinha falado aqui. Ou pelo menos nunca expliquei. O que é um ser radiata? O cérebro dele é formado por um compacto só. Nós somos seres bilatérios. Essa coisa do hemisfério duplo, essa coisa de chamar de hemisfério direito e esquerdo, isso é ser com característica bilatéria. Você tem dois hemisférios. Ele tem um hemisfério só. Ele é radiata, ele é único. Isso muda completamente a maneira como ele avalia as coisas. Foi o que eu acabei de falar aqui. Você consegue avaliar de pelo menos dois modos diferentes. Tanto que, se você lembrar daquela palestra que eu falo para vocês da era axial e da mente bicameral, isso é a mente bicameral. Uma mente bipartida em dois lados. Você consegue receber informação numa e trabalhar ela para outra. Os hemisférios nossos são muito mais capazes do que a gente imagina. Um ser radiata, um ser biodemo, ele pensa de uma forma única. Ele pensa de maneira compacta. Então, ele é como se fosse um computador com um hardware e um software antigo. Você, que é bilatério, é última geração. Ou seja, por mais incrível que pareça, o ser humano, que é capaz de fazer as maiores atrocidades que a gente vê no planeta, ele é capaz das coisas mais incríveis, por causa dessa capacidade de rodar de maneira dupla. Por isso que nós temos tanto essa coisa de bem e mal, certo e errado, essa dualidade, essa duplicidade, essa polaridade permanente é fruto daquilo que você é capaz de fazer. Eles não são. Quem é que é radiata assim? Quem é que é biodemo? Iaulos Bel é um biodemo. Sofia é um biodemo. O tal do Cristo cósmico, ele é um biodemo. Por isso que até hoje ele não compreendeu quem? Aquele que ele colocou do planeta na barriga de Maria. Jesus. Jesus nasceu aqui totalmente humano. Jesus é bilatério. Quando ele retorna e se junta a Sofia, Sofia toma um choque. Porque é um ser, pensa num ser que não compreende aquele outro que recebe e recebe dele uma série de informações que ele não consegue entender. Até hoje ele não conseguiu compreender certas valências que Jesus levou de volta para ele. O Yeshua, que daqui ele colheu uma série de coisas, se contrapôs ao Pai, cumpriu parcialmente a tarefa dele, mas não
bancou de ser aquele senhor dos exércitos, que era o objetivo, e retornou e trouxe isso para Sofia. Sofia, até hoje, não conseguiu entender. Justamente por quê? Porque ele é um ser radiata. E diz-se, nos estudos dessa área, que ele não vai entender nunca. Porque um ser que é radiata não consegue entender um ser bilatério. Por isso que eles vão começar a fazer o quê? Eles vão entrar no nível biológico. Eles precisam para poder entender. Eles precisam entrar aqui. Ao trazer do portal um demo ou um biodemo para poder entrar nas naves, ficar no casulo e daqui a pouco começar a reencarnar, é para isso. Porque o universo de lá vai acabar, você vai inserir eles aqui e aqui eles vão começar a compreender. Mas já tem gente aqui, né? Você diz que intensificar isso. Já tem gente aqui, você diz o quê? De maneira encarnada? Sim. Aqueles que já estão encarnando, eles já estão compreendendo. É o nosso caso, por exemplo. Você um dia já foi radiata, você hoje é bilatério. Uma vez encaixado no bilatério, por isso que algumas coisas despertam da gente, assim, do tipo, caramba, eu levarei milênios para entender isso. Porque lá você não tinha como entender. Aqui agora você tem. E você sabe por que alguns já vieram, assim, minoria perto do que está acontecendo agora de trazer por causa dessa situação nova? Eu creio que esses que vieram primeiro já vêm nesse processo de despertamento, de tentar olhar para esse outro lado há mais tempo. O que contam as mitologias e as fontes que falam sobre esses assuntos é que, apesar de alguns serem radiata e não terem essa condição igual ao ser humano, eles meio que se compadeciam do que eles viam. E eles já não concordavam, mesmo sendo radiata, aí vai até um contrassenso, eles não conseguiam aceitar certos abusos que eram feitos com os seres biológicos. E eles se revoltaram contra isso. Aí se revoltaram contra os deuses, contra os demos, contra outros iguais a eles, e começaram a despertar. Quando eles começaram a despertar, eles foram encaminhados para serem encaixados aqui. Por isso tem gente disso há muito tempo. Tem gente já de encaixe biodemo para cá há muito mais tempo do que a gente pode imaginar. Eu achei engraçado porque eles não têm bem e mal. Isso. Mas eles faziam abusos aqui, como você falou agora. Eles não entendiam que era... Isso, é isso que eu sei que é muito difícil. Hoje, para mim, é talvez menos difícil explicar, mas eu entendo a dificuldade de entender. Tudo que eles faziam que da nossa visão era um abuso, como eu acabei de falar, para ele não era. O exemplo que eu mais gosto de usar para isso é o próprio Krishna. Krishna, se você parar para ler o Mahabharata, você vai ver que Krishna era um avatar, um ser maravilhoso, lindo, azul. Ele teve 1000 e tantas mulheres. Já começa estranho aí. Como é que você consegue ter... Você hoje já se enrola com 2. Se você tem 1000 e tantas, é meio complicado. Mas ele tinha. E eram 1000 e tantas esposas, porque ele era híbrido. Ele não era totalmente humano. Mas ele, mesmo sendo híbrido, ele matou, ele fez matar, ele perseguiu, porque ele não tinha as mesmas condições que nós. Ele não era um ser que avaliava dessa maneira. E tudo ele justificava pelo karma, pelo dharma, pelo varna, que é a lógica que ele segue na Índia até hoje, da imposição, do que é o que é a sua obrigação divina. Se você nasce com uma função, você tem que segui-la. É aquela coisa da casta. Aquela coisa de ser guerreiro, ser escravo, ser comerciante. Isso, infelizmente, se replicou na Índia. E a Índia ainda segue essa coisa de casta, o pobre morre pobre e o rico morre rico. E essa coisa da casta a gente acaba trazendo para as nossas sociedades até hoje. Quantos de nós acham que as pessoas não têm que subir de vida, não pode evoluir, não pode melhorar? É pobre, é médio, é bom, é bom. O bom é o rico. Então a gente incute isso aqui, porque a gente também traz esse ranço lá de trás. Então o Krishna não fazia ideia, para ele não era mal, não era ruim. Você matava por obrigação, você matava por uma questão dármica. A cultura demodármica ela é bem complicadinha de entender, às vezes explicar também. Mas independente disso, o Jean falou que a teia de Word vai pegar o pessoal. A teia Word vai pegar todos eles. Vai. Eles não achavam que estava fazendo errado. O Cristo até hoje discorda disso. Ele está fugindo da teia Word há muito tempo.
Assim como a maioria desses outros seres. Mas vai pegar, até o Age vai colher todo mundo. Aquela coisa do que sai de um ser, volta para ele, que é o que nós do Espiritismo caiu como lei de causa e efeito, ação e reação, vai colher. Queira ou não queira, só que não vai colher só humano. Vai colher híbrido, biodemo, demo, vai colher todo mundo. Alguns deles já estão sendo colhidos. E nessa colheita eles estão vindo e sendo alocados aqui. Por isso que se tenta negociar. Mas, de uma certa forma, eles serão colhidos. E alguns não admitem esse tipo de colheita. Eles se acham acima, eles se acham superiores. Na verdade, eles vão perder algumas... Sim, pela perda do potencial, da tal da timé, que são as posses, aquilo que eles dominam. Tudo tem a ver com o poder. Quando eles saem de lá, mas para serem encaixados na vida, eles demoram muito naqueles casulos. Eles vão ficar ali durante muito tempo. Os que já estão aqui, já fizeram essa transferência há muito tempo lá atrás. Já fizeram a passagem. Mas o que a gente traz lá do portal agora, não, vai demorar muito. Para quê? Para ele poder... Isso. Demora muito para um ser demo. Alguns deles são trilhões de anos de existência. Então ele tem que decantar, sedimentar, depurar aquele pensamento, aquele modo de agir, para depois ele poder ser encaixado em outros níveis. Ele não vem para o humano direto. Ele vai ser encaixado no reino mineral, depois no reino vegetal. Alguns já estão aparecendo como seres animais, mas eles não conseguem entrar na vida humana agora. Não esses que ele está fazendo agora. Os que estão aqui já como humanos são muito antigos. Eles já fizeram essa passagem. Os seres que cuidam disso, lembra que a gente traz a nave de Aberon e a nave de Aberim? São dois dos principais responsáveis. Mas os seres da supraconfederação que estão ligados a esse tipo de trabalho fazem esse tipo de passagem. Todos eles fazem isso. De alocar, de encaixar, de preparar. É gente pra caramba. Tem que dar trabalho pra essa galera do outro lado. Nossa, eu já não tinha. Peraí que eu vou trazer uma galera de... Espera aí. Até porque quando eles vêm de lá, eles não vêm sozinhos. Um demo desse, quando vem de lá, ele esvazia uma loca. Ele esvazia um gênero. Então vem ele e alguns milhares, alguns milhões. Um mundo. Loca, geno, mundo. É como eles chamam as áreas de lá. É como se fosse o planeta. É. Não, sim, mas eu imaginava como se fosse assim, um país. Você poderia até imaginar assim, como ilustração. Mas uma loca é um mundo. Às vezes uma loca é um conglomerado de mundos. Como alguém a gente mandar pela Terra, não passar para o outro universo. Isso. Todo mundo fazer da Terra. O Svarga tem de 10 a 12 mundos. São vários globos diferentes. Não dá nem para comparar igual ao nosso, porque assim, como é o universo de plasma, não é igual aqui. Não é um Júpiter, Marte, com o Sol no meio, não. É parecido, mas lá funciona de uma outra maneira. É plasma, não é biológico. Aqui é tudo biológico. Isso, para poder tentar fazer uma ilustração. O mais próximo que dá para comparar é um planeta. Por isso que é mundo. Geno, mundo e loca é equivalente a um planeta. Nós, seres humanos adâmicos, temos cérebro bilatério. Esses seres biodemos, além de terem cérebro radiata, outras coisas que eles não têm, que atrapalham o nosso entendimento de como eles funcionam, eles não têm sexualidade, eles não têm emoções. Eles são seres que não sentem como vocês sentem, e são seres que não têm sexualidade. Por isso que lembra que eu já falei sobre sexualidade aqui? Que de lá eles não trazem essa lógica de macho e fêmea. Muitos que chegam aqui têm problema no encaixe de gênero. Que a gente chama de sexo é gênero. Então, eles, ao não terem isso, eles não conseguem se entender do lado de cá. Toda essa galera que está hoje espalhada na linha LGBTQIA+, tem até outras siglas já, estão enquadradas nesse tipo de ser. Que não é que seja só isso, tá? Mas são muitos que são oriundos de lá e que, ao chegarem aqui, se enquadram nessa linha.
como a maioria dos especiais, todos TDAH e variações da vida, todos os que têm todas as síndromes possíveis, são seres que, oriundos desse nível de demência, demo ou biodemo, tendo dificuldade de encaixe, se inserir aqui. E eles chegam aqui e olham para isso e falam: o que é isso? Quem são vocês? Onde eu estou? Quantos relatos há de terapeutas que falam com essas crianças desde pequenos e eles falam isso? Eu não me identifico aqui. Não é só aquele papo de eu não me identifico com esse corpo. Eu não me identifico com você. Eu não me identifico com o planeta. Eu não reconheço isso à minha volta. Mas eles falam isso desde pequenos de outras maneiras. Através de desenhos, através de gravuras, através de ilustrações. E isso foi mostrando ao longo do tempo que isso é uma dificuldade desse encaixe desses seres que têm outro tipo de cérebro na origem para entrar aqui. E quando a gente, como ser humano hoje, tem esse esclarecimento, você passa a conseguir lidar melhor. Não é só aquela coisa de respeitar e aceitar. Falar que respeita e aceita, todo mundo fala. Conviver de verdade e saber que naquela hora ali que o negócio pegou, aquele serzinho tem um diferencial que não dá para você querer falar com ele, brigar com ele, ralhar com ele de uma outra maneira, a não ser tentando entendê-lo, não funciona. Eu sei que é muito fácil falar assim de maneira teórica, mas para quem tem ou convive, a gente percebe o quanto isso é difícil. Outra coisa, vários de nós têm essas variações e não identificou. Vários de nós têm algum grau de TDAH da vida ou especial de algum modo e não percebeu. Por isso que alguns de nós têm algumas questões ou questiúnculas que nunca se resolvem. São, na verdade, oriundas desse tipo de variação. Tá? Além disso, esses seres são dotados de uma profunda inteligência, com um padrão de compreensão, às vezes, acima do nosso. Então, inteligência eles têm demais. Observa como esses seres todos que eu acabei de escrever aqui tendem a ser inteligentes. Mas inteligentes ao modo deles, no padrão deles. Às vezes, não seguindo o nosso padrão de inteligência. O que acontece com esses seres que vêm de lá é que eles costumam ser muito ligados a uma coisa. O ser humano tende a ter muitos talentos. Os demos tendem a ter 1 ou 2 talentos. É aquele cara que gosta muito, por exemplo, só de matemática. Só da linha de cálculo. O resto ele acha que nem devia existir. Mas cálculo ele faz de cabeça, cálculo ele faz de maneira automática, ele não consegue entender a língua. Mas ele roda de maneira absurdamente perfeita naquela direção. Aquilo ali é a valência que ele trouxe de lá. Porque lá ele devia ser um ser ligado a cálculo. E aí ele rodava quase como uma IA. Ele ficava fazendo cálculo, fazendo cálculo, fazendo cálculo. Ele fazia o computador. Quando ele vem para cá e se encaixa na vida humana, ele passa a ter que conviver com outro tipo de coisa. E além do cálculo, ele descobre que há outros troços que ele não sabe lidar. E aquilo mexe com ele. Assim como aquelas pessoas que têm habilidade demais para falar vários idiomas. São aquelas pessoas que do lado de lá tinham essa valência, mas às vezes é só aquilo. A pessoa não consegue conviver com os outros, mas fala 7 idiomas, mas não consegue abraçar o outro. Porque tem várias diferenças entre ser uma coisa e ser outra. Então, ser um ser radiata e ser um ser bilatério como você é hoje é totalmente diferente. Eles são o principal produto do que eu chamo de forno replicador ou forno de geração de vida de Vishnu. Então, o biodemo, o ser radiata, vem de Vishnu. Vishnu foi aquele que criou esses seres. Tem uma aula no Clube de Membros, vocês já viram, mas tem uma palestra também, que eu falo dos fornos replicadores de vida. Os 3 têm forno. Brahma, Vishnu e Shiva. O de Brahma é aquele que nunca criou nada, lembra? Brahma nunca criou ninguém. Vishnu e Shiva criaram milhares ou milhões de seres. Você veja, eu estou falando só de biodemo. Tem vários outros seres que esses seres criaram que não está relatado em lugar nenhum e que a gente não conhece. São seres muito espalhados por aí. Somente o cérebro bilatério, nós, foi capaz de ter inteligência, emoção e sensatez, derivadas da genética destravada de seres biodemos. É aquilo que você perguntou. Alguns biodemos começaram a destravar essa genética.
quase que de maneira natural, como se eles conseguissem rodar num cérebro radiata um tipo de gene diferente. E desses seres começaram a vir, a mais adiante, nós no tempo. Nós somos uma geração de seres biológicos produzidas a partir desse primeiro deslacre. E aí que eu vou juntar com o que eu falei na aula passada para vocês. Quem foi o primeiro que deslacrou dessa maneira? Iel Luzbel. Naquele primeiro momento que lá em Capela ele teve dúvida, ele olhou para a criação e falou assim, tá errado, ele deslacra. E esse deslacre dele, ao se espalhar para os outros seres todos, isso está presente hoje em você. Quando você admite a dúvida, admite o erro e admite até a possibilidade de consertar esse erro, é você em processo de deslacre, abertura da mente. Todo ser biológico é de Shiva. No nosso caso, por exemplo. Mais um motivo pelo qual a nossa relação aqui com o Jai Jai. Nós somos oriundos desse ser. Quer dizer, no final das contas, você vê que você é muito mais criação de outros seres e menos do tal do Deus. Brahma mesmo que te criou, quase nada. Nós temos pacotes criacionais de Elusbel, de Shiva, de Anunnaki, de Pandora. De Brahma mesmo você não tem praticamente nada. Se é que tem alguma coisa. Por um ser bilatério e o outro ser radiata, tem uma dificuldade mesmo de você perceber. Vários desses seres, eles já se manifestaram nos muitos encontros que se fala de encobrimento do planeta, em que os países entraram em contato com naves, com enviados. O pessoal que foi receber não entendeu nada. Eles estão até hoje. Nós temos contato no planeta desde a década de 30. Eles não entenderam nada. A maioria das mensagens que eles trouxeram não foram entendidas. Porque eles não querem entrar nessa linha aqui. O pessoal que trabalha nos Majestic, eles falam uma linha muito mais religiosa, muito mais impositiva. E a mensagem desses caras não é para isso. Eles não entendem. E, de algum modo, os seres que passam a mensagem percebem isso. E tem uma hora que eles não querem mais falar nada. É muito difícil esse contato. Vários de nós aqui já foi contactado, digo que não nós aqui, mas no planeta, e eles não conseguiram entender. Por essa dificuldade de percepção. Não só pela tradução, mas a forma de pensar. Sim. Tá? Vamos lá. Eu acabei de falar do primeiro deslacre de Elusbel em Capela. Mas quem continuou esses deslacres aqui ao longo da nossa existência? Pandora, que era um ser do lado de lá. Pandora era o demo, lembra disso? Pandora era o demo Khalil Kadmon, que veio para cá, se instalou aqui, e ao ganhar daqueles 12 olimpianos aquelas valências, ela escolheu se metamorfosear. O demo se metamorfoseia. Aquela coisa das transformações que eles fazem já é oriunda desse período. Ao se metamorfosear no planeta, ela escolheu ser uma mulher. E a Pandora passou a ser mulher. É muito engraçado pensar nessa transformação. Como que eles conseguiram fazer um ser de lá se metamorfosear no ser de cá? Eles são bem diferentes. Mas isso também explica por que Pandora nunca foi totalmente humana. Ela nunca entendeu na íntegra como é ser isso aqui. Ela se metamorfoseou, ela não é uma humana natural. Mas ela, ao fazer isso, ela também deslacrou. E ela ajudou uma outra mulher adiante. Uma mulher integralmente humana. Foi a Eva. A Eva fez a mesma coisa. Não através de maçã, mas através da poção que foi dada a ela. Ela bebeu uma poção e viu a mesma coisa que o Elusbel viu, que a Pandora viu, e tentou convencer o Adão. Eu contei isso para vocês na última aula. Mas ela ter sido escolhido mulher, exatamente não foi por acaso, né? O que você disse que dela sim, porque ela era inspirada o tempo todo. Isso, eu acho que teve aí um... Teve, não, mas ela fala no livro dela, O Sorriso de Pandora, ela fala que ela sentia uma presença de um ser ou de seres que tentavam mais ou menos induzi-la a fazer certas coisas. No começo ela achava que ela escolheu ser mulher porque ela estava encaixada numa fazenda, a maioria era homem, e ela quis ali ajudar Epimeteu e Prometeu, porque eles precisavam fazer a cópula e quase não tinha mulher.
Então ela resolveu ser mulher. Mas só que depois, avaliando as inspirações, ela acredita que ela foi meio que induzida a ser mulher pelo caminho mais fácil que leva a mulher a despertar. Aquela história do sagrado feminino, de hiperbole e tudo mais. E mais na frente, um desses seres que também deslacrou foi o próprio Yeshua, que é Jesus, que veio para cá com um plano. Ele ia ser um avatar do general daquele exército de Javé, e ele se recusa a fazer isso. Tá? Então, olha uma série de seres que vieram deslacrando. E aonde que essas informações todas estão presentes hoje? Nos seus 28.869 genes. O seu DNA tem essa quantidade de genes. Dos 28 mil, mais ou menos 23 são genética de pai e mãe. Aquilo que você adquire do seu pai e da sua mãe. Alto, baixo, branco, negro. Tudo isso é oriundo de hereditariedade. Mas tem 6 mil que são meio que livres. Que aquele pessoal que eu chamei de gado no início, faz o que com esses 6 mil? Nada. Exato. São 6 mil bichinhos dentro deles que estão assim, ó. Mortinhos. Você que se abre, trabalha com esses 6 mil o tempo todo. É aquele cara que um dia foi racista e conseguiu deixar de ser. Um dia foi machista e conseguiu deixar de ser. Um dia foi cego e um dia conseguiu enxergar. Isso é deslacrar. Trabalhar além do óbvio, da imposição, daquilo que você recebeu das muitas categorias que impõem rótulos, formatações e ideias próprias. Quando você não mexe nesses 6 mil, você continua o mesmo. Quantas pessoas a gente conhece que são o mesmo desde sempre? Não muda absolutamente nada. Às vezes a pessoa até melhora de vida. Digamos assim, cresce financeiramente, evolui, fica mais inteligente, mas no racional. Fora da caixinha, ela não sai daquilo. Ela continua replicando o mesmo padrão que foi imposto a ela lá atrás. Só a partir dos Zeus que eles começaram a ter relação sexual parecida com a nossa. É muito difícil falar sobre isso, porque isso é completamente fora da caixinha. Esses seres no início, eles não nasciam como nós nascemos. Não tinha germinação, brotação tinha. Cópula, barriguinha, nada disso. Eles nasciam, eles brotavam. Por exemplo, Zeus, antes de ter Pandora, nasceu de uma mulher humana que ele cruzou. Mas as outras nasciam dele, brotavam. Tanto que tem na mitologia do próprio Javé, várias linhas de filhos de Javé, que são filhos da mente de Javé, brotavam da mente. Filhos do corpo de Javé, brotavam do corpo. Vários seres brotavam. Como brota uma folhinha de uma árvore, de um vegetal que você vê, está nascendo ali. Aí dali vem um outro braço, eles brotavam assim, e dali eles nasciam. Eu sei que para nós falar sobre isso hoje é um negócio totalmente fora do admissível. Mas eles não tinham isso lá atrás. A procriação, a cópula, isso só começou a surgir muito depois. Foi só o Zeus que foi o primeiro. O Zeus foi o primeiro, inclusive, que teve infância. Eles já brotavam prontos. Eles já brotavam em idades avançadas. Por isso também que eles têm tanto tempo de vida. Eles não tinham crescimento, nascimento, evolução. Negócio de criancinha, o primeiro que teve infância foi Zeus. Antes dele, que foi Urano, Netuno, todos eles, da mitologia, estou me baseando na mitologia grega, eles brotaram. Eles já vinham prontos. Por isso que eram milhões. Quando Javé começou a criar os primeiros anjos, ele começou a criar muito ser. Tudo vindo dele. Nem à toa que é tudo igual a ele. Colmeia. Repetindo a mesma lógica, o mesmo modelo dele. Então, por isso que foram tantos assim. Essa lógica também, depois, ao se replicar para cá, se você fizer a comparação com o que aparece depois das linhas da rometria, os primeiros seres biológicos foram os insectoides. Eram por ovos. Eles também não faziam igual a gente. Por isso que os primeiros seres eles tinham muito mais quantidade do que os humanos e humanoides. Por ovos,
Os lagartos, depois também, réptil, dragão, era tudo por ovo. Uma mãe dragão, uma mãe inseto, botava milhões às vezes. A gente só consegue ter 1, 2, 3, quando 4 já é um absurdo. Então, até a questão de número era um problemão. Mas não era através dos casulos, não. Não era através. Casulo foi biodemo. Isso que eu acabei de falar são os demos. Os biodemos é que costumavam nascer e viver muito tempo em casulo. Tanto que quando eles vieram para cá, aqui esse período que eu falei aqui, que eles começaram a chegar aqui, eles demoraram um tempão para descer da nave. Eles não queriam botar o pé no chão. Morrendo de medo. Porque eles não eram habituados a entrar em contato com superfície planetária. Eles viviam em naves. Vários deles passaram a vida inteira em nave. Para começar a descer e habitar o planeta, eles começaram, habitavam e voltavam. Porque a segurança da nave era maior do que aquela intempérie, daquela possível chuva, mudança de temperatura. Eles não estavam habituados com isso. Então, tudo isso foi uma mudança que foi aos poucos acontecendo. Tanto que muitos deles já estão aqui quando a Terra não era nem possível de ser habitada. Porque eles não precisavam disso aqui. Eles ficavam no entorno. Eles começaram a participar ainda de um planeta em formação. Explodiu um vulcão, volta para a nave. A gente não pode fazer isso. Corre para a caverna ou morre queimado. Então, tem uma série de diferenças desses tipos de seres. Vamos lá. Talvez seja a última coisa que eu fale de hoje, Satã. Satã é o Lenion, ou também conhecido como Satanael. Assim como Yaulus-Bel não é o demônio. O demônio, o diabo, o capeta, o capiroto, isso é criação. Esse mal, ele é personificado. Ele foi personificado pelas religiões em vários seres ao longo do tempo. Quem é Lenion? Por que eu falo Está aí até hoje, tá? É um lugar-tenente de Yaulus-Bel. Isso é uma nomenclatura muito do Rodrigo Romo, esse lugar-tenente, mas o Jeval também repete. Satã, ou Lenion, ele tomou o lugar do Iel depois que o Iel resolveu se afastar. E foi a partir do momento que ele tomou o lugar que a rebelião virou uma rebelião mais bélica, mais armada. Foi aí que começaram as guerras. Até então, era uma questão viral, que era um conflito de ideias. Mas, a partir do Satã, o Satã, sim. O Satã olhou para o tal do Deus, olhou para a criação, viu a falha, mas falou assim, eu vou peitar você. Eu não vou fazer igual o Iel, que resolveu. Por isso que eles eram de outra família. A família Lenion, você percebeu isso no ser que veio aqui, ele é muito mais bravo. Ele é muito mais agressivo. Ele quer muito mais rapidamente puxar pro lado do pescoço do que o Ziel. Sente uma coisa de poder dominação. Eles queriam dominar. Isso. Então ele não se conteve. Até porque tudo que ele viu acontecer antes foi uma inoperância assustadora de Sofia e dos anjos. Ele via que nada acontecia. Então ele assume o poder da rebelião. E ele sim, como o Diego lembrou, ele fez muita coisa. Ele criou problema, ele gerou guerra, ele invadiu a mente de muitos seres, ele passou muita informação que era para ser boa, mas aquilo virou bomba, aquilo virou destruição, ele passou informações técnicas, mas ele não aceitou calmamente a ideia do vírus e ficou quietinho. Esse mesmo Satã, ele também é conhecido como Setã. Esse Setã vem de Sete. Sete é aquele terceiro filho de Adão, que também disse não a Javé. E dali que veio também uma linha, que até falei da última aula para vocês, dos gnósticos barbelo-setianos. Eles eram estudiosos desse ser. Tanto que eles foram acusados de serem seguidores de Satã. Mas se você parar para ver hoje, hoje em dia da internet dá para ver melhor. A linha do luciferianismo e do satanismo. Eles são todos estudiosos. Eles estudam esses caras. Eles fazem rituais com as mesmas técnicas que nós conhecemos. Não tem nada de capeta, de demônio, de mal. A maioria deles segue essa linha. Mas como eles usam aquelas cores, aquelas imagens que chocam as igrejas, eles são vistos como o mal. Como eu falei antes, a rebelião não tinha se espalhado além de capelas e altares.
ela só se espalhou e veio chegar no planeta quando o próprio Lannion começou a causar transtornos e ele abraçou a ideia. Tanto que ele foi conhecido durante muito tempo como diretor-geral das trevas siderais. Lannion não ficou somente no planeta. Ele foi um cara que atrapalhou no nível sideral. Cruzando com as outras linhas de informação, ele que está ligado fortemente a Yotake, a Saraten, aos outros seres que abraçaram a ideia de Arcones. Então, ele é que fechou com o lado de cá, com o lado biológico, e tentou fazer com que houvesse realmente problemas que eles conseguissem peitar Javé. Conseguiram peitar durante muito tempo, mas não conseguiu nunca destruí-lo. Ele está hoje aprisionado. Hoje não, ele está desde 89 aprisionado. Mas ainda existem pelotões isolados que atacam, que tentam fazer estragos em nome dele. Tá? É importante, se você vê a imagem dele na internet, não confundir ele com Osíris e com Sete. Eles são muito confundidos, porque eles são parecidos. O Sete, da mitologia egípcia, ele tem até chifre. Parece mesmo. E esse negócio de ter chifre é uma característica de teriantropia ou de hibridagem. Vários deles têm chifres. Você já deve ter tido chifre um dia e não sabe, mas é normal. Ele está preso numa faixa de realidade que é guardada para esse tipo de ser, para ver se convence aquela criatura com conhecimento, com informação. Tem vários outros. Ele é uma galera. Osíris é aquela águia, né? Osíris, ele se metamorfoseia em águia. O Svarga, como conglomerado de realidade, e o Yggdrasil também é, lembra? O Yggdrasil é aquela junção daquelas 9 faixas do lado de lá, e o ponto de apoio aqui no sistema solar era Marte. Isso é um conglomerado. Eles juntavam tudo. Aí tem a ver com aquela história do Ragnarok. Tá? Então vamos a fechar os nossos olhos, agradecer a presença dos seres, agradecer as informações que foram trazidas, o nosso debate, nossa troca de ideias, sempre muito produtiva. Lembrando sempre a vocês que me ouvem do outro lado e a vocês aqui presentes, que nós aqui não trabalhamos com verdades, apenas trabalhamos com sementes para reflexão. São possibilidades para que nós possamos avaliar esse tipo de dado e, partindo deles, gerar o nosso próprio conhecimento. Agradecemos a seus queridos guias, amados mestres, as presenças e as inspirações, e nos colocamos à disposição para as próximas etapas dos próximos trabalhos de hoje. Assim é. Assim está feito.